Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês algumas ideias a respeito de como construir um modelo computacional em que há interação neurônio-astrócito e a aplicação possível desse modelo para a gente fazer hipóteses sobre mecanismos envolvidos em problemas da psiquiatria, como a esquizofrenia, depressão, ansiedade e até mesmo a epilepsia e o autismo, que já entram também na neurologia. Então, eu não vou discutir as questões filosóficas, nem também as questões científicas envolvidas nessas hipóteses, porque isso nos levaria muito longe, né? Nas minhas publicações vocês podem encontrar revisão da literatura a esse respeito, né? Então aqui é simplesmente a apresentação de algumas ideias básicas para a gente conseguir construir um modelo que possibilite integrar esses vários resultados que estão sendo descobertos a respeito da participação dos astrócitos em todos esses problemas ligados à saúde mental. Então a proposta de um passo adiante em termos de modelo computacional, e eu também não vou entrar nos detalhes técnicos desses modelos, porque inclusive eu não tenho competência para isso. Mas eu vou apresentar as ideias que podem servir de inspiração para os modelos, para a gente elaborar conjuntamente um modelo que não existe ainda, né, de como que os astrócitos, nas suas interações com os neurônios, como eles participam nos processos conscientes e que tipo de alteração poderia estar acontecendo nesse sistema nos diversos casos, tipos de transtornos mentais, né, e de interesse da psiquiatria. Atualmente existe um certo boom, né, um aumento exponencial de descobertas sobre participação de astrócitos em todos esses problemas, né? E a gente sabe que os medicamentos existentes, que trabalham principalmente com os neurônios, embora alguns medicamentos tradicionais, como o lítio, né, a gente está vindo a saber que ele também afeta os astrócitos, as células gliais, né? Mas a gente sabe que tem uma limitação desses medicamentos, desses tratamentos farmacológicos, então também tem essa busca de tratamentos que afetem os astrócitos para prevenir ou remediar a situação de doenças e transtornos mentais. E, inclusive, tem a possibilidade de se ter terapias elétricas, né, com poucos efeitos colaterais, que pudessem interagir com o funcionamento da rede astrocitária, ou astroglial, e contribuir para essas terapias, né? Porque pela própria natureza fisiológica dessa rede, correntes elétricas que percorram o tecido cerebral, elas podem interferir com os processos, o processamento de informação, os sinais das ondas iônicas, né? Quando eu falo onda iônica aqui, eu estou me referindo às ondas de cálcio e suas interações com os fluxos, né, de potássio e sódio, né, são todos cátions, íons positivos, então eles se repelem entre si. Então o que acontece, geralmente é descrito como onda de cálcio, né, a atividade fisiológica do astrócito, mas vai haver uma interação também com as correntes de sódio e potássio, porque são átomos carregados, né, íons, e todos eles positivos, então eles formam um efeito em cascata, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui agora, eu só vou tentar apresentar para vocês essa ideia de como poderia se relacionar essas questões psiquiátricas com um modelinho muito simples de 6 neurônios e 2 astrócitos. Seria, digamos assim, um modelinho canônico, descrevendo um mecanismo básico que se repete inúmeras vezes, né, no cérebro, né? Aí você teria uma questão de escala, né, que a gente está trabalhando aqui com aquela unidade mínima, unidade funcional mínima, que é claro que é a simplificação da realidade, né, porque nós temos aí
100 bilhões de neurônios e 100 bilhões de astrócitos no cérebro humano, né? Mas então a gente fazendo todas essas ressalvas, né, eu parto então aqui para apresentar para vocês as ideias. Então, por favor, me acompanhe aqui nesse desenho que está aqui agora enfocado. Então nós temos uma redinha de 6 neurônios em verde. Esse aqui é de input, entrada, esse aqui output, saída. Temos uma camada aqui P1, P2, neurônios perceptuais. E aqui uma outra camada, neurônios que guardam memórias e também que filtram o processamento, né? Então são neurônios de memória e atenção, esses aqui, né? Que vão influenciar a saída. Aqui nós teremos a conexão do neurônio com os músculos, né? Gerando comportamentos, músculos e glândulas. Aqui temos 2 astrócitos em vermelho ou rosa, né? Esses neurônios estão conectados assim de forma sempre para frente, exceto aqui nós temos um feedback, né? Então a setinha aqui está para trás, esses outros todos aqui estão para frente, né? Então um processamento tipo automático, reflexo, né? Nós teríamos o input, né? Os sinais propagando aqui pela rede gerando um output, né? E um processamento que eu vou usar o termo consciente, mas vocês podem ficar com o pé atrás em relação a isso, seria aquele em que, né, a atividade esse neurônio, ao se comunicar com esse, ao gerar transmissores excitatórios que vão, né, passar um sinal para esse, ou esse passando para esse, eles também ativam o astrócito. Então tem a seta aqui dessa sinapse para o astrócito. Isso aqui é chamada sinapse tripartite, 2 neurônios e um astrócito, formam sinapse tripartite. Então a excitação aqui entre esses neurônios se propaga e ativa o astrócito. A resposta fisiológica do astrócito não é um potencial de ação, mas é uma ondinha iônica, principalmente do cálcio, uma onda de cálcio. Então aqui nós temos esse neurônio se comunicando com esse e está gerando aqui uma onda de cálcio nesse astrócito. E aqui nós temos esse neurônio se comunicando com esse, né, o pré-sináptico, pós-sináptico. Aqui nós temos o astrócito, então, sendo afetado, a seta para cima. Esses astrócitos, então, vão produzir ondinhas iônicas. E esses astrócitos vão interagir. Aqui na figura não está, né, representado, mas a gente pode pensar, então vai se formar uma onda, ou não, né, entre eles. Se essa ondinha e essa aqui se cancelarem, não vai formar uma onda entre eles. Então, o processo seria não consciente. Quando eles interagem de forma construtiva, então se forma uma onda maior, né? Então nós temos as ondinhas aqui, que seriam representadas por wavelets, né? E teríamos a onda maior aqui, que seria a chamada onda de cálcio, ou onda hidroiônica, o nome que eu dei, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, tá? Então aqui quando tem essa onda aqui, o processo é consciente. Quando não tem, é um processamento de informação inconsciente, reflexo, né? Tudo bem? Então o sistema pode funcionar só no modo inconsciente, mas também havendo essa ativação dos astrócitos e eles interferindo de modo construtivo, gerando essa onda, então nós temos o processamento consciente. Nesse modelo aqui, o que o processamento consciente vai fazer? Ele vai basicamente, né, julgar se a experiência que está acontecendo é boa ou ruim. E vai modular de volta, então esses astrócitos vão modular de volta essa sinapse aqui. Eles são ativados pela sinapse e modulam. Eles podem inibir essa sinapse, deprimir essa atividade aqui, se a experiência for ruim. E eles podem reforçar essa sinapse se a experiência for boa, né? E então os astrócitos não vão ter acesso nem ao estímulo, nem à resposta aos músculos, no caso, né, do corpo humano. Eles estão aqui no meio do caminho, eles estão sendo ativados por esses neurônios e estão modulando de volta essa conexão entre eles. Então eles têm um papel na plasticidade neuronal, né? Isso já está, inclusive, bem modelado. O que não está bem modelado ainda é essa onda maior aqui, né, que vai corresponder a um julgamento,
o appraisal, né? Se o que está acontecendo é bom ou ruim, então, né, o animal, o ser humano, se é bom, nós queremos mais. Se é ruim, nós vamos fugir, vamos escapar, vamos mudar, vamos evitar aquele tipo de estímulo, né, que está gerando a sensação desagradável, certo? Mas tem situações que a gente não consegue, né? Uma dor de dente, por exemplo, você não consegue, pela força do cérebro, da mente, você não consegue evitar a dor de dente. Então, vai estar acontecendo uma onda aqui correspondendo à dor de dente. Agora, quando a gente está tendo uma situação agradável, né, estamos assim, saboreando uma comida gostosa, certo? Vai se formar também uma onda aqui, né? Você está sentindo o gosto da comida, então você vai... Todo o processo de sentir, né, vai corresponderia a um tipo de onda, a cada tipo de processo um tipo de onda. E aí, depois que essa onda acontece, né, esses astrócitos, todos eles vão modular de volta os neurônios. E, por definição, praticamente, né, quando esses neurônios estão sincronizados, aí nós temos as sincronias alfa, beta, gama, teta, etc., né? Quando eles são sincronizados, a interferência dessa ondinha com essa ondinha e com dos outros astrócitos que porventura existam, né, ela é construtiva. Sem sincronia, essas ondinhas, a interferência é destrutiva. Então, por isso que para ter consciência precisa ter sincronia das oscilações dos neurônios que vão então induzir, com a sincronia, eles vão induzir com timing, né, dessas ondinhas, que vai gerar uma interferência construtiva entre as pequenas ondinhas de cada astrócito, formando essas ondas grandes que correspondem à consciência. Então, existe, né, experimentalmente essa correlação entre a sincronia e a existência da consciência, né? A explicação de um artigo aí que eu publiquei já há 8 anos, né, em 2009, né, que seria a relação seria essa, né? A sincronia é importante para que essas pequenas ondas formadas em cada astrócito, né, elas interfiram e formem a onda grande que corresponde à consciência, né? E depois que essas ondas se formam, elas modulam de volta aqui essa sinapse, né, e interferem indiretamente no comportamento. Tá. Então, colocadas essas bases do modelo, eu vou agora levantar algumas hipóteses sobre os transtornos psiquiátricos, transtornos mentais e problemas psiquiátricos mais discutidos atualmente, até porque são problemas de saúde pública, né, que o sistema de saúde tem interesse em resolver ou em encontrar formas de tratar mais eficientes, né, porque também gera despesa, né, para o Estado e sofrimento para as pessoas, etc. Então, eu vou falar muito esquematicamente sobre epilepsia, depressão, esquizofrenia, autismo e ansiedade. Nesse modelo aqui, o que seria epilepsia? Esse é o mais fácil, porque já tem muitos dados, né? Essa onda de cálcio passando acima de um certo valor, vamos chamar de P, né? Ela ultrapassando o P, nós temos a esquizofrenia, porque a esquizofrenia é um aumento de amplitude da atividade neuronal que decorre de um excesso de cálcio, né? Excesso de excitação. Então, nós temos uma onda que passa de um certo valor e que modula de volta essa sinapse, gerando entrada de cálcio, né, excessiva nos neurônios, e a gente sabe que o excesso de cálcio no neurônio leva, né, à apoptose. Então, em casos de crises epilépticas, ocorre morte neuronal por, né, excesso de cálcio. Então, nesse modelinho aqui, né, o sinal de epilepsia, quer dizer, o que caracterizaria a epilepsia seria essas ondas de cálcio acima de um valor P. A depressão seria a situação mais ou menos oposta. Nós teríamos essas ondas acontecendo, quer dizer, a pessoa está consciente, mas essas ondas estão abaixo de um outro valor, vamos chamar D, certo?
Então, um valor mínimo para a existência de uma sensação de bem-estar, né? Quando ele é atingido, não existe a depressão, né? Mas se esse sistema ele está formando essas ondas grandes aqui, mas com amplitude muito baixa, amplitude muito alta é epilepsia, amplitude excessivamente baixa é depressão. Então, é claro que a gente sabe que esses fenômenos são muito mais complexos. Eu estou apenas procurando, num modelo simples, né, a gente ter uma pista do como caracterizar cada um desses transtornos ou doenças, certo? E a esquizofrenia, o que seria? Bem, uma característica talvez principal da esquizofrenia é a alucinação, né? A pessoa não consegue distinguir o que é imaginário, do alucinado, da realidade. Então, como modelaria isso aqui? Né? Uma possibilidade seria o seguinte: esses neurônios perceptivos, eles têm que estar sensíveis ao input, aos estímulos externos, né? Então, aqui nós temos um sentido de realidade, porque o que acontece aqui nessa camada depende das características dos estímulos que a gente está percebendo. Mas, né, se essa atividade endógena do sistema, ela acaba afetando o neurônio perceptual e controlando esse neurônio perceptual mais do que o estímulo, certo? Então, aqui nós vamos ter alucinação, que vai ser um estado de consciência, né, gerado por uma excitação endógena em que perde, né, a informação, perde o sinal aqui do estímulo. Então, não seria propriamente uma situação em que teríamos epilepsia, que seria um aumento de amplitude muito grande dessa onda. Seria a situação dessa onda ela passar a controlar os neurônios perceptivos, né, em detrimento aqui do sinal que vem, né, do mundo externo, certo? Então seria basicamente a ideia da esquizofrenia. E o autismo, né, é um problemão que desafia, né, a medicina, desafia até a filosofia, a psicologia. Uma das características do autista é dele estar centrado em si mesmo, né? Como é que a gente poderia modelar isso aqui? Aí entraria essas setinhas aqui de feedback, que eu coloquei cruzado para evitar esse neurônio estar fazendo um loop aqui fechado, né? Mas a gente poderia também modelar assim, né? Mas eu coloquei cruzado aqui, né? Feedback daqui para cá ou daqui para cá. O que acontece se esse feedback aqui passar a controlar o neurônio perceptual? Também nesse caso vai haver, né, um certo desligamento aqui do estímulo externo, né? E o foco da atenção e as memórias do próprio sistema vão dominar a percepção. Quer dizer, o sistema vai ficar voltado para si. A gente sabe que tem casos de autistas que têm uma grande capacidade de memorização. Como que seria possível? Seria possível porque essa informação não está deixando de entrar, né? Só que, digamos assim, haveria uma abertura, né? Tem, por exemplo, um autista que é pintor, que tem memória fotográfica, ele permite a entrada dessa informação até aqui, depois ele fecha aqui e o sistema perceptivo vai se alimentar informacionalmente aqui dessa memória. Então ele fica voltado para si mesmo, como se estivesse olhando para dentro de si mesmo e não para as outras pessoas, para o mundo. Então seria uma forma de modelar o autismo como assim, esse feedback aqui da memória, da atenção sobre o sistema perceptual dominando por um certo período o estímulo externo, mas não que isso aqui esteja bloqueado de forma constante, não? Né? Há uma certa abertura, mas é uma abertura muito limitada, né? Em que a informação entra, chega na memória e depois aqui há um fechamento e então o sistema fica voltado para si mesmo, né? Bem, então terminando aqui nossas especulações científicas, temos agora a ansiedade.
O que seria ansiedade, né? Vamos pensar, por exemplo, o caso do transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa está muito ligada com a necessidade de lavar as mãos ou então de não deixar a porta da casa aberta, então ela lava a mão várias vezes, ou ela volta para ver se trancou a porta da casa, né? Aqui seria modelado assim, né? O sentimento da ansiedade, né, ele estaria relacionado a uma certa onda aqui, né, desse tipo aqui, essa onda do sentir que se formou. Então, vamos pensar o seguinte: se tiver uma situação em que o estímulo ele vai ativar esse neurônio, vai ativar esse de alguma maneira, esse astrócito, né, ele já disparar o comportamento sem todo aquele processamento cognitivo comum, né, que a gente vai. Quer dizer, se você já trancou a porta, você se lembraria que trancou a porta, não voltaria para ver se a porta está trancada, né? Ou se você já lavou as mãos, você já encerrou, digamos assim, a sua tarefa, né? Se você já está com a mão limpa, você não vai lá voltar lavar a mão de novo. Mas se você está vendo lá, você sabe que sua mão tem, que o ambiente tem bactérias que podem, né, impregnar a sua mão, você sabendo também que existem ladrões que podem invadir sua casa se a porta estiver aberta e te roubar, certo? Então, esses sentimentos que você tem aqui, né, a esse respeito, podem estar vazando aqui direto para esse último neurônio aqui que vai levar o seu comportamento sem levar em conta as memórias que o processamento cognitivo que você já deveria ter feito, né? Então, aí a pessoa ela tem essas compulsões de lavar a mão várias vezes, fechar a porta. Bem, então eu agradeço a atenção de vocês aí, vamos então, se possível presencialmente, discutir isso aí, como modelar isso, quais os recursos computacionais, matemáticos, né? E quem sabe fazer um ou mais artigos aí para publicar e contribuir para toda essa discussão sobre o papel dos astrócitos na saúde e na doença mental. Tá? Então, até mais.